Boa noite. Trajezinho de Faria Limer hoje. Queria falar com vocês uma reflexão que eu tenho feito bastante ultimamente e que hoje me veio na cabeça. Fui correr e, cara, eu tava saindo pra correr e me veio o pensamento do quanto a gente tem banalizado os grandes eventos que acontecem na nossa vida. Então, uh, eu como corredor, como triatleta, treino bastante, sou bem focado, talvez não é essa a palavra exatamente, mas sou bem familiarizado, né? Tô bem envolvido com o triatlon como esporte, né? Como rotina, como dia a dia, como vivência, como lifestyle. E eu acho que talvez fica mais tangível, mas isso acontece também com finanças, isso acontece com a sua percepção do dinheiro, isso acontece com a sua percepção talvez de relacionamento, do quanto você se relaciona, seja sexualmente, amorosamente com as pessoas, e o quanto isso distorce a sua realidade, a sua percepção do que é normal e comum, entre aspas. Mas vamos lá. Principalmente no mundo do triatlo, eu percebo que é bem comum a gente começar a banalizar, entre aspas, as conquistas. Então, se tem um movimento hoje de que todo mundo quer fazer Ironman, todo mundo quer fazer um 70.3, todo mundo quer correr uma maratona, e não só fazer isso, todo mundo quer fazer isso com um tempo absurdo, todo mundo quer uma maratona sub 3:30, sub 3, sub 2:50, e começa essa meta maluca de busca incansável por performance, como se isso fosse preencher um vazio ou alimentar o ego, talvez. Acho que é mais perto do que da realidade. Você fazer 70.3 abaixo de 5 horas, Ironman sub 10, isso tudo parece que foi tão normalizado, foi tão... normalizado acho que é a palavra mesmo. A gente olha para esses números e vê, parece que você olha ao redor e todo mundo tem feito esses números absurdos, esses registros absurdos, e parece que, cara, você tá ficando para trás, mas não no sentido de ficando para trás não é que é uma corrida, mas parece que o que você quer já é tão pequeno, parece que, entre aspas, tá suprimindo a ambição. Isso pra mim, né, a minha percepção. Eu sinto que muitas vezes a gente normalizou fazer um 70.3. A gente normalizou 70.3 a distância do meio Ironman, né? 1.900 metros nadando, 90 km de bike, 21.1 km de corrida, Ironman full, 3.800 nadando, 180 de bike, 42.2 de corrida. Quando a gente fala isso, às vezes a gente fala uns 70.3 entre os praticantes e tal, e tipo assim, cara, pô, beleza, só um 70.3. Ou você olha tipo um número assim, pô, beleza, mas é só isso. E eu me peguei pensando nisso, cara, conversando com a minha estagiária, a gente falando e tal, ela corre também, e eu falei assim, meu, tipo, pô, não dá nem mais graça, tipo, correr 10 km, porque, cara, 10 km é meu treino aleatório e terça, sei lá, faço uma rodagem 10 km. Tipo, pô, foda-se, 10 km. E, cara, isso uma época, isso uma vez, foi muita coisa pra mim. Isso uma vez foi, tipo, um big achievement, you know? Foi, tipo, cara, bizarro, tipo, caralho, eu corri 10 km, tipo, porra, isso é muito foda. E, cara, eu falo isso hoje, eu não consigo me orgulhar de dizer que eu corro 10 quilômetros, que eu corro 15, 16, 18, 21, como eu já corri 5 vezes, 4 vezes, 21. Cara, eu não consigo me orgulhar disso. Eu não consigo me orgulhar, por exemplo, que mês que vem não, em agosto eu vou fazer um triatlon olímpico, 1.500 metros nadando, 40 km de bike e 10 km de corrida. Eu não consigo falar isso
cara, com o peito aberto, sabe? Quando você fala com algo de orgulho, tipo, eu consegui. Cara, eu não consigo. Pra mim, eu sei que eu tô errado, tá? Que fique claro. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Sei que estou errado. Mas pra mim, eu vejo tanto conteúdo, tanto, cara, estudo tanto. E realmente estudo, tipo, método de treinamento e tal. Questão de volume, de treino. E, cara, eu vejo, tipo assim, meu, parece que o que eu tô fazendo é tão irrelevante, sabe? Parece que o que eu tô fazendo é tão, cara, é tão pouco. Acho que talvez essa seja a melhor definição. Parece pouco mesmo o que eu tô fazendo. E, cara, isso começou a me consumir. Isso começou a matar a minha autoestima. Tô enfrentando um período. É muito engraçado que esse canal aqui é tipo um registro. Principalmente essas reflexões de um triatleta, esse quadro maravilhoso. É tipo um registro é tipo um diário em vídeo. Mas enfim, eu olho pra mim hoje e, cara, eu não consigo sentir um orgulho grande de fazer o que eu faço. Pode ser porque, cara, eu sinto que eu não tô de. Não é que nem que eu não tô de cabeça, que, cara, eu não tô 100% isso, 100% no triatlon, e talvez isso fuja um pouco do que eu tenho como princípio de vida, que é, cara, ter um lifestyle ativo, me exercitar, treinar pra caralho, tipo assim, isso é o que me move, é o que eu amo fazer, e talvez por eu não estar 100% nisso, que isso é papo de outra conversa, por eu não estar 100% assim, talvez eu me sinta um pouco culpado e perder um treino ou outro, isso acaba com a minha autoestima. Mas nesse sentido eu percebi, cara, eu já não tenho mais o orgulho de dizer que eu vou fazer um triatlon olímpico. O que, cara, tipo assim, a gente parando pra analisar é bizarro. Eu vi um dado hoje, parece que 7 em cada 10 pessoas até 35 anos ou até 40 anos, uma parada assim, são sedentárias ou insuficientemente ativas, o que, cara, é bizarro. Então eu olho para as minhas semanas de treino hoje e vejo, tipo assim, porra, não treinei 10 horas essa semana. Isso me corrói. E, tipo, cara, treinar 10 horas por semana é mais de 1 hora por dia, é bizarro. Isso é muita coisa. Que loucura. E pra mim, tipo, essa é uma autocrítica mesmo, no sentido de, cara, eu normalizei me sentir mal por não treinar 10 horas por semana. O que é pouco. Pouco. Quando eu comparo com a galera que treina mais tempo, que performa melhor no triatlo, pô, essa galera treina 15, 16 horas por semana. Então os caras treinam mais de 2 horas por dia. E eu não consigo treinar 10, e daí eu olho isso e eu falo assim, cara, beleza, pra eu chegar lá, eu nunca vou chegar lá, porque eu não consigo treinar mais de 10 horas por semana, porque, cara, eu me machuco. Eu simplesmente sou feito de vidro. Eu já tive, cara, 3 fraturas por estresse, 2 na tíbia direita, 1 na tíbia esquerda. Eu tive a minha sacroiliaca uns meses atrás, que eu fiquei praticamente 2 meses sem fazer nada, sem andar direito, me sentindo muita dor e tal. E toda vez o ciclo se repete, eu começo a aumentar o volume, cuidando da alimentação, cara, cuidando de tudo. Isso é o que mais me corrói, isso é o que mais cara, que mais tira minha paz, porque eu cuido de tudo, assim, eu tento manter a vida o máximo equilíbrio, cara, eu evito beber, eu gosto muito de sair, de dar rolê com os meus amigos, mas evito beber, eu não sou um cara que bebe muito, cara, eu cuido da minha recuperação, eu cuido do meu sono, eu me alimento relativamente bem, comecei a me alimentar melhor esse ano, e, cara, busquei nutricionista e parece que, cara, ainda assim eu não consigo emplacar semanas boas de treino. É claro que isso é muito fruto da pessoa que eu fui até os meus 24 anos, quando eu comecei a correr. Então eu era um cara sedentário, era um cara que, pô, dava rolê todo final de semana, bebida, coisa arada, dormia mal. Então é óbvio que eu estou colhendo os frutos disso hoje, de não ter tido uma base sólida, de não ter vindo de nenhum esporte. Eu tenho praticamente 1 ano de triatlon, que é bizarro, é muito pouco. Mas agora com o 70.3 chegando, eu me pego pensando muito nisso. E no começo do vídeo eu até comentei com você que
essa banalização ela acontece não só nos treinos, os treinos foi o meu exemplo, mas tenho amigos que trabalham em mercado financeiro e tal, e movimentam muito dinheiro de clientes, e por mais que eles não tenham esse dinheiro, eles começam a distorcer isso, no sentido de, cara, beleza, eu ganho hoje 20 mil, mas o meu cliente aqui tá movimentando 10 milhões. E, cara, começa a se achar, tipo, bizarramente inferior, porque ele não tem 20 milhões ainda. E, cara, mas ele já ganha 20 mil, tá ligado? Então, assim, é completamente descolado da realidade. A gente se descola da realidade muito fácil. Foi exemplo do financeiro, eu tinha dado outro exemplo também. Exemplo de relacionamento, pô, pessoa que consegue se relacionar facilmente com várias pessoas. Não no sentido banal da palavra, mas consegue de fato, pô, consegue chegar a conversar com pessoas diferentes, pessoas novas, até no sentido de amizade e tal. Cara, às vezes ela, tipo, olha e fala assim, meu, parece que todo mundo ao meu redor faz mais do que eu e eu tô fazendo pouco, e você começa a se sentir pra trás por conta disso. E, cara, isso é muito, 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 muito perigoso. Muito perigoso, porque é muito difícil você quebrar esse ciclo. É muito difícil você se tornar consciente do que está acontecendo. É muito difícil você perceber que você está pensando sobre isso. E, cara, eu começo a pensar, então, outra reflexão também, que eu quero até gravar um outro vídeo sobre isso, que é falando sobre o quão difícil realmente é você... Cara, esse passando uma fase muito foda, assim, e o quão difícil realmente é você mudar de status. Não de status superficial da palavra, mas você mudar quem você é. Você deixar de ser uma pessoa sedentária, você passar a ser um atleta, o quão difícil é isso. Você deixar de ser pobre e se tornar uma pessoa rica, o quão difícil é isso. Você deixar de ser, cara, sei lá, uma pessoa que não consegue conversar com pessoas porque você é extremamente tímido e passar a ser uma pessoa que consegue se comunicar bem, consegue sentar aqui, gravar um vídeo e tal. O quão difícil é isso. Tipo assim, muito se é falado o quão difícil é se tornar bem-sucedido. Muito se fala sobre isso. Mas acho que, cara, não é tão bem exemplificado, não é tão bem falado, não é tão bem exposto o processo do realmente quão difícil é, porque, cara, é muito duro. É muito duro. Cara, fazer triatlon é muito foda. É muito difícil. E eu me dei conta disso durante essa fase que eu tô vivendo agora, pós-lesão. Eu já falei algumas vezes aqui, mas essa lesão realmente mexeu muito com a minha cabeça. Quebrou muito minha confiança. Até tava conversando com o brother hoje, salve Martin, sobre isso, sobre o quanto isso impactou a minha confiança, essa lesão, ter ficado muito tempo parado. E, cara, pouquíssimo se é relatado isso. Eu acho que por a gente só ver o final, né? A gente tende a ver só o resultado da prova, só o dia da prova, cara, só isso. E a gente vê pouco durante. Cara, assim, porra, tem dia que eu não quero fazer nada. 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 Eu tô esgotado 100% mentalmente, fisicamente. Cara, o corpo simplesmente não quer funcionar. É o tipo de experiência, eu acho que por isso que talvez o triatlon seja tão transformador e todo mundo fale enfim, todo mundo não é, mas quem faz Ironman, cara, diz que você deve fazer um Ironman uma vez na vida, porque é realmente uma experiência transformadora. Você entender a magnitude do quão difícil é isso. E talvez o que esteja me faltando agora é um pouquinho de humildade. Talvez eu tenha me tornado arrogante, inconscientemente falando, por estar treinando tanto. Então, hoje, por exemplo, saí do trabalho, fui fazer uma rodagenzinha 10 km. É isso. Uma horinha, matei. E, cara, foi muito engraçado porque eu fiz o mesmo trajeto que eu fiz a primeira vez que eu voltei a correr. Voltei não, né? Que eu comecei a correr. E, cara, eu lembro que, tipo assim, hoje eu fiz o trajeto total, deu 10 km, né? Mas a primeira parte, que é saindo do meu escritório, indo até o Corpo de Bombeiros aqui de Floripa, da Beira-Mar, é um trajeto que deve dar uns 1 km, uns 800 metros, que é exatamente o que eu consegui correr a primeira vez que eu saí.
pace, sei lá, foda-se o pace, mas não foi rápido. E, cara, simplesmente eu não conseguia correr mais, tipo, tudo no meu corpo doía, batimento cardíaco voando, porra, esbaforido, todo fudido, todo zoado. E, cara, hoje eu simplesmente, tipo, fiz 4 vezes, 10 vezes mais, porque deve ter dado 1 km essa primeira vez, fiz 10 vezes mais, tipo, rindo, acabei o treino, voltei caminhando, tipo, não tava nem cansado, sem dor. Tipo, cara, foram só 10 km que eu fiz, tipo, assim. E talvez isso, ter feito isso tantas vezes tenha me dado arrogância ao invés de confiança. Eu me talvez tenha normalizado pra mim e tenha achado o mínimo. Acho que essa é a palavra, tipo assim, eu acho o mínimo agora é eu fazer 10 km muito bem feito. E ao invés de ter me dado confiança pra fazer ele, sabe? E continuar fazendo. Tipo, cara, eu consigo. Ao invés de olhar como, cara, eu consigo fazer 10 km, eu consigo fazer coisas grandes, isso é maravilhoso. Eu olho e vejo assim, cara, é 10 km. Tipo, isso é o mínimo que você tem que fazer. Sabe, tipo, essa ditectomia de pensamentos. É até inclusive gravei um vídeo do vencedor tipo A contra o vencedor tipo B. Eu acho que talvez seja a mesma lógica. E eu acho que eu tô olhando muito pra essa perspectiva do tipo, cara, são só 10 km, isso é o mínimo que você tem que fazer. E eu acho que isso tem me corroído, porque talvez eu tenha esteja olhando isso com um olhar do tipo, cara, isso é obrigação. É obrigação eu fazer no mínimo 10 horas de treino por semana. Ao invés de assim, cara, você já fez 10 horas de treino por semana uma vez. Você consegue fazer, é tranquilo. Quebra por dia. Ao invés de olhar com esse olhar positivista, esse olhar natural, eu tô olhando com esse olhar negativo. E eu acho que talvez isso seja um dos motivos que eu esteja me sentindo desgastado, talvez. Mas era isso que eu queria falar. É mais uma reflexão. Não sei se isso acontece com você também, de normalizar os acontecimentos da sua vida e você normalizar, cara, normalizar tudo na vida. Até uma coisa que eu quero fazer. Eu vi, cara, esses tempos atrás, no Instagram, eu acho, uma pessoa, era um casal, que eles tinham várias garrafas de champanhe ou de vinho, sei lá, e cada garrafa tinha escrito com, pô, muito massa isso. Tinha escrito com caneta Posca, que é aquelas canetas de giz, o objetivo que eles tinham, e eles celebravam toda vez que eles chegavam nesse objetivo. Eles celebravam, tipo, tomando um vinho juntos, era o rolê deles. E, cara, eu achei isso sensacional, porque isso te lembra de, cara, comemorar as pequenas coisas. E, tipo assim, não eram objetivos grandes. Não era, tipo, fazer 10 milhões de reais. Eu não lembro exatamente o que era, mas eram coisas tangíveis, do tipo, não brigamos uma semana. Uma parada assim. Passamos uma semana, um mês cumprindo o nosso acordo de ter um date por semana. Era tipo assim, umas paradas simples. E claro que isso foi aplicado nesse contexto do casal, mas eu acho que a nossa grande valência da vida também é conseguir aplicar esses conceitos de áreas, não é nem áreas externas, mas áreas que não tem nada a ver, tipo, que tem a ver relacionamento com triatlon. Óbvio que vai ter gente que vai conseguir. Foda-se, você entendeu? Eu caguei também. É isso, vai tomar no cu. Foda-se, tamo junto.